Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa Mente Sarada. Aqui é o Pastor Cleito falando. Vamos mais um assunto, de muita importância, de vários vídeos que a gente está fazendo. Estamos aqui com o Dr. Ailton, doutor em psicanálise e especialista em psicologia. Fala um pouquinho, doutor. Olá, eu sou especialista em psicologia, Tenho mestrado também em psicanálise e trabalho com a terapia psicanalítica e também a terapia comportamental. Uma, vai completando a outra. A terapia psicanalítica é a análise da mente e a terapia comportamental, a análise do comportamento. Então, estamos trabalhando com vários temas para poder te ajudar. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que afeta muitas pessoas da sociedade, que é sobre trauma, doutor? E muitas vezes a gente tem um trauma, nosso filho tem um trauma, nosso pai, nossa mãe tem um trauma, e a gente não consegue nem identificar, nem para pedir ajuda, Porque o principal tratamento para pedir ajuda é constatar que existe um problema, Sim. E hoje o doutor vai falar sobre esse assunto. O que é trauma? Muito bem. O trauma, ele foi desenvolvido pelo médico Sigmund Freud, que é um médico neurologista. Ele pesquisou, estudou e foi desenvolvido por ele. Para o que ele é? Ele foi desenvolvido para descrever eventos emocionalmente dolorosos, avassaladores, que podem ter efeitos duradouros na psique da pessoa. Trauma. Nós vemos muitas pessoas sofrendo agora na vida adulta com alguns comportamentos devido a alguns traumas que passou na infância. Então não foi tratado e hoje influencia tanto profissionalmente como na área social. Alguns comportamentos estão ligados a alguns traumas. Então é interessante a gente saber identificar um trauma para poder tratá-lo. Rapidamente quero dar um exemplo aqui para vocês que estão assistindo nos entenderem. É o caso de um jovem, de 20 e poucos anos já, que entrou em uma empresa e começou a sua carreira, começou a subir de cargo, chegou até um cargo dentro da empresa. Só que o que ocorreu? Mediante a um evento que aconteceu no seu trabalho, grave, alguma falha técnica, foi chamado até a sua supervisão. E o que o seu supervisor, ao dirigi-lo, ocorreu que ele falou de uma palavra, chamou ele de incompetente e burro. Isso pode ocorrer em alguns, não deveria ocorrer, mas ocorre. E qual foi a reação? Ele teve uma crise. Aquela palavra incompetente e burro foi como um gatilho, disparou na sua mente um trauma ocorrido na infância, que o seu pai chamava de incompetente e burro, em algumas situações que ele fazia. Então, o que ocorre? Está no inconsciente e foi para o consciente através de um gatilho, que o seu patrão falou. Ele teve um comportamento inadequado, pequeno surto, e perdeu seu emprego. Você vê os prejuízos de algo que ocorreu na infância, não foi tratado, um trauma, e
ficou lá inconsciente, reprimido, recalcado. O que faz? Ele vem do inconsciente e passa para o consciente e gera um sintoma. Interessante, o senhor citou aqui sobre o trabalho, né? O trauma são eventos que aconteceram. São eventos que aconteceram que dolorosos, né? E o senhor citou um assunto interessante, né, sobre o trabalho, né? E hoje existe o abuso moral. Sim, né? lembra-se. Se você permitir que isso aconteça com você, isso pode te gerar um trauma. Esse trauma pode te gerar uma instabilidade emocional, aonde futuramente você não consiga nem trabalhar mais. Sim. Então existem certas coisas que não permitem. Na infância a gente está aberto, né, a aceitar por falta da idade. Mas quando a gente chega a uma certa idade, a gente tem que se impor. Então não aceite abuso moral. Se no seu trabalho, no chefe, né, ofende, diminui, né, desvaloriza, né, é caso de se pensar. Não brigue, não bata de frente. É caso de se pensar, isso aqui está me tratando, me fazendo bem? É caso, eu vou perder o emprego, então é melhor já procure um outro, onde tem uma vida, né? Porque o nosso trabalho é a extensão da nossa casa. E temos que estar bem, né? Nós temos que ser tratados como ser humano, como pessoas, como todos nós, né, somos dignos de ser tratados, né? Sim. É interessante o doutor falar sobre o trabalho. Tem um assunto aqui, né, da nossa seguidora, e ela perguntou: como posso ajudar a minha filha que sofreu um trauma? Sim, muito bem. Vou estar respondendo para ela. Como que ela pode ajudar a sua filha que sofreu um trauma? A primeira coisa que se deve fazer é incentivar a pessoa a colocar em palavras os seus sentimentos, que aquilo está reprimido, recalcado, retornando, repetindo. Então a primeira coisa é incentivar a colocar esses sentimentos em palavras, né? Ou escrevendo ou desenhando, que são as formas de se expressar e colocar para fora. Então, a primeira coisa para ajudar essa pessoa é fazer com que ela coloque esse sentimento em palavras. Comece a falar. Se você é pai ou mãe, pare um tempo, ouça o seu filho. Peça para ele falar daquilo que causa sofrimento, perca uns minutos ali, né? E fala: filho, fala o que está doendo. Uma conversa entre pai e mãe. Agora, se for mais técnica, procure um psicólogo, um psicanalista, né, que ele vai identificar. Mas no caso de pai e mãe assim, chama o seu filho, bate um papo. O que está acontecendo? Pode falar. E aí, a partir do momento que ela começa a pôr para fora, ela já começa a ter um alívio. Ela começa já a aliviar aquele sofrimento, aquela dor, começa a compartilhar. Isso é curador. Sim. O doutor falou uma coisa muito boa, né? Vai conversar com sua filha. Se você procurar na lista de nossos vídeos, existe um vídeo sobre monofobia, né? Que é uma prisão no celular. Então, muitas vezes, você está ficando muito tempo no celular, e às vezes existe um problema dentro da sua casa, que está passando despercebido, né? Um trauma que a sua filha, seu filho está sofrendo na escola, né? Um colega, algum familiar, né? Hoje é uma coisa muito comum e está passando despercebido. É o momento de sair um pouco, né, das distrações e dar um pouco mais de atenção, né? Você pode ver que tem uma outra pergunta aqui, doutor, que está relacionada, mas é algo que passou desapercebido na infância, foi levado à vida adulta e agora está atrapalhando a vida. Tem outro seguidor. Ele diz: sofri um trauma na minha infância, pode influenciar na minha vida adulta? Vou responder: sim. As experiências traumáticas na infância, elas influenciam na vida adulta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. A pessoa que sofreu um acidente, então ela pode apresentar o quê? Ataques de pânico, reexperimentação do acidente, pensamentos intrusivos, insônia,
pesadelos com o acontecimento, né, com o acidente, ansiedade e até o início de depressão. Porque o que acontece? A depressão, ela inicia desses eventos, né, que vão ali se repetindo, uma representação do acidente, aquele medo, né, um medo incontrolável de acontecer de novo o acidente, é um trauma, tá vendo? Medo de acontecer. A pessoa já não entra já no carro, já tem medo de andar de carro, tem medo de entrar no ônibus, porque vem o que a gente chama de uma reexperimentação. Você está reexperimentando na sua mente, porque é interessante, a nossa mente ela não tem tempo, não tem noção de tempo. Por isso que falo de reexperimentação, porque o que ocorreu no passado para a nossa mente pode estar registrando como se fosse o agora e gerar essa ansiedade. Então o que acontece? O trauma é da ordem de um impacto, de um encontro, né? É da ordem de é algo que nos ultrapassa, é algo que não conseguimos dominar, não conseguimos lidar, né? Então o trauma ele acontece assim, vou tentar explicar em dois tempos. Por exemplo, tem o primeiro tempo, que é o tempo que eu digo da ordem do impacto, da ordem desse encontro, né, com o trauma, por exemplo, no acidente. A hora que ocorreu o acidente, então teve aquele choque, aquele impacto que a pessoa não estava esperando, surpresa, aquele choque. Surpresa, né? Então é o primeiro trauma do choque, né? Aí existe um intervalo que nós chamamos de latência, né? Um intervalo entre o trauma e o segundo encontro, que é algo da vida reativa, é o momento traumático, que é o segundo que eu falei do reencontro. Quando você experimenta algo traumático na sua vida, quando se repete, por exemplo, no caso do acidente, quando a pessoa vê outro acidente, quando ela presencia, né, outro acidente, é tipo um reencontro, uma lembrança, ficou aquela marca do trauma, quer dizer, a pessoa ela carrega a marca do trauma e precisa ser tratado do trauma. Pode gerar consequências na sua vida. Como a pessoa que sofreu acidente, ela não vai, no caso do acidente, ela não vai mais andar de ônibus, nem dirigir mais, não consegue se relacionar mais, não consegue mais, porque ela ficou uma marca do trauma. E tem que ser tratado, né? Tem que ser tratado, tem que ser. E como que eu vou lidar então com esse trauma? Agora vamos trazer o tratamento. Como que eu vou lidar com esse trauma? Então, para lidar com o trauma, a gente vai ter que produzir sentido aonde não há sentido. Porque o trauma, o primeiro momento não tem sentido, é algo que não tem sentido. Aí o segundo momento, sim, que é o do reencontro, vai ter algum sentido. Então, que a gente tem que produzir algum sentido, aonde não há sentido. Narrativas, palavras, falar do trauma. Você vai pedir para a pessoa falar do trauma. Jogar a ferida para fora. Jogar a ferida para fora para que seja curado, tratado. Então vai ter uma experiência não composta em sentido. Falar do trauma. Expor o trauma. Você vai conversar, a pessoa precisa falar como foi o trauma, e você falando para ela, e você vai fazer o que? Elaborar aquele trauma, fazer com que a pessoa entenda. Quando ela coloca para fora, ela se cura, né? E hoje tem diversas terapias. Existe também uma terapia de
um amigo meu, que eu já conheço, que trabalha em uma outra área, com a área também da hipnose. A hipnose cura trauma. A pessoa tem medo e através daquele processo, né? A pessoa, ela volta, ela lembra, trabalha, e ela consegue, na hipnose também, ter cura para aquele trauma. Ela consegue lidar com o trauma. Tipo, pessoas com medo de dirigir, por exemplo. Há um processo que é feito e a pessoa volta a dirigir novamente. Então, hoje nós estamos então falando sobre trauma no programa Mente Sarada. Então, na verdade, essa é uma definição básica para que você entenda como lidar com o trauma, identificar um trauma, identificando, procure a ajuda para poder resolver e para que tenha uma qualidade de vida melhor, né? Poder andar de ônibus, conversar e ter uma vida mais saudável. Aí eu venho para você hoje e faço uma pergunta: por que ainda viver com trauma? A gente carrega muitos traumas, né? Como se fosse uma bagagem. Sim. Aí eu pergunto para você, e você possa fazer essa pergunta para um amigo, um parente, um familiar: por que ainda ter esse trauma por você? Aí eu falo para você: imagine sua vida sem esse trauma, sem essa lembrança, sem essa vivência. Imagine como seria. Veja a importância de ser tratado. A vida foi feita para que a gente possa ter alegrias, ter prazeres, e a gente às vezes carrega um trauma que nos impede, e acaba até tendo sentido da vida, né? Você não começa a não achar mais alegria, nem momentos felizes, e aí geram outros problemas, né? E chega numa gravidade de situação que às vezes o tratamento, que às vezes vai uma, duas sessões, começa a tornar 10, 20, né? Então a importância de ser tratado, né, é fundamental. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, o famoso ditado popular, né? Então vamos estar realizando vários vídeos, né, onde vai falar sobre outros temas. Esse é um deles. Procure na nossa lista os outros vídeos que estão falando sobre outros temas. Curta, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe, divulgue, mande para um amigo, um parente, um familiar, né? Porque a nossa intenção é levar informação e te ajudar, né, doutor? Isso. Te ajudar a orientar para você poder saber, pelo menos identificar, para poder procurar ajuda. Nós estamos aqui à disposição, atendo online e também presencial. É só chamar no WhatsApp e marcar a consulta. Nós podemos estar ali te ajudando a desenvolver uma terapia, né, para te ajudar a superar os traumas. O doutor faz tratamento online, tratamento presencial, né? Está aqui à disposição para atender você, né? E eu falo sempre: procure ajuda. Doutor, qual que é o telefone para entrar em contato, doutor? O telefone é 19 989 97 9666. Esse é o telefone do WhatsApp. Também podemos fazer o tratamento online através da chamada de vídeo, né? Ou também pela conversa também pelo WhatsApp, ou também uma conversa também pelo telefone. Se você ainda tem alguma barreira, se você tem uma vergonha, no caso de fobia, você pode ligar. Eu vou estar lá te ouvindo e fazendo análise do seu comportamento, do seu sofrimento, e te ajudando também. Tem muitas pessoas que estão desenvolvendo essa barreira de chegar ao local. No caso de fobia, a pessoa não consegue sair de casa. Então entra online, chama a chamada de vídeo. Eu vou te ajudar a você sair dessa fobia para você conseguir chegar até o consultório e terminar o seu tratamento. Agradeço que você esteja até esse momento assistindo nosso vídeo. Agradeço pelos comentários, pelas curtidas. Agradeço a todos que sempre estão nos ajudando. Novamente digo,
Deus te abençoe, Deus mude sua história, sua vida. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E grandes coisas Deus tem para nos proporcionar. Deus te abençoe e fique com Deus. Né, doutor? Amém. Deus te abençoe e fique com Deus. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.